Somos tudo que fizer você sorrir. Core Odontomédica. Redação da Criativa Online, cidade de Elísio Medrado, Conselho Tutelar para falar um pouquinho conosco das ações realizadas aqui em Elísio Medrado, da nossa redação aqui em Elísio Medrado. Nós que, graças a Deus, abraçamos a você, internauta do outro lado, que nos acompanha neste momento. Já estamos chegando aos poucos aqui em Elísio Medrado também com uma redação, para falar neste momento com a Camille Torrentino, para falar um pouquinho sobre, naturalmente, esse Conselho Tutelar, ela que está no seu primeiro ano, para falar de expectativas. A gente sabe que trabalhar com jovens e adolescentes, o desafio é grande. Eu também sou pai, ainda pai de uma criança, mas a gente sabe o quanto é difícil trabalhar com jovens e adolescentes. Também sou professor. Nós agradecemos a tua presença. Um abraço, por favor. Primeiramente, bom dia. A gente que agradece, a oportunidade de poder estar falando um pouco mais sobre o trabalho do Conselho Tutelar aqui em Elísio Medrado. E como você falou, nós estamos no nosso primeiro mandato, Então, como todo primeiro trabalho que se diga, tem suas dificuldades, seus aprendizados, e conosco não foi diferente. A gente sabe que, hoje em dia, as pessoas ainda têm uma imagem distorcida do que é as atribuições do Conselho Tutelar. E essa oportunidade que você está nos dando, justamente a gente pode até esclarecer algumas dúvidas que muita gente ainda tem relacionada ao trabalho do Conselho Tutelar em si, aqui na cidade. A gente percebe, sobretudo, quem é da educação, porque vocês têm uma atuação grande também na educação, pela parceria que firmam com as escolas, aqui em Elísio Medrado não é diferente. Vocês fazem cumprir o REC, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Vocês não fazem nada mais do que isso. Apenas fazer com que esses direitos atribuídos na legislação, que ano passado, inclusive, parece 15 anos, é isso, do Conselho do ECA, ano passado, fechando esses 15 anos. Vocês só fazem cumprir aquilo que já está na lei, Vocês não inventam nada, apenas fazem cumprir o que está na legislação. Exatamente. A gente segue o Estatuto da Criança e do Adolescente, para poder fazer... zelar por esses direitos, fazer com que quem realmente tem que garantir que ele cumpra o seu papel de fazer com que esse direito seja garantido. E assim, durante esse ano a gente enfrentou algumas dificuldades, a gente aprendeu muita coisa, porque como você falou, você é pai, você é educador, você sabe que não é fácil. E as pessoas, infelizmente, ainda têm aquela imagem negativa relacionada ao Conselho Tutelar, sendo que o nosso principal objetivo é fazer com que o direito da criança e do adolescente seja realmente cumprido, que não seja violado. Então, o nosso papel aqui é esse. E, por incrível que pareça, somos 5 mulheres, A maioria mãe, entendeu? Que realmente sente na pele como é ter filho, como é educar, como é fazer esse papel perante a sociedade. E como conselheira ainda mais, que o nosso principal papel lá no Conselho Tutelar, além de zelar por esses direitos, é aconselhar os pais, aconselhar os adolescentes, aconselhar também as crianças que chegam lá. Então, é um trabalho que é perigoso, entre aspas, porque ultimamente a gente tem observado constantemente tem assassinatos de conselheiros tutelares, justamente por muita gente ter essa visão distorcida do que é a função do conselheiro tutelar. Mas que de alguma forma também acaba sendo prazerosa, porque quando a gente vê o sentimento daquela mãe, daquele filho que foi orientado, que foi aconselhado, lá a gente tem a oportunidade de passar nossas experiências, entendeu? De contar um pouco também de nossa vida. Então acaba sendo um trabalho de alguma forma também prazeroso. E nós começamos falando de que somos pais e professores, também somos educadores na essência da palavra, porque ser pai e ser professor é preciso, acima de tudo, ser educador, vai para além da nossa função, da nossa formação primeira, que é de professor, porque a gente precisa se colocar no lugar do outro. É muito fácil você julgar, é preciso se colocar no lugar do outro também. Sobretudo nesse momento em que a família tem perdido aí a essência, A sociedade máter é a família, A família deveria ser a célula máter, a célula máter da sociedade é a família, o termo é esse. E é preciso resgatar essa família que está tão perdida com uma série de questões. A mulher tem que sair para trabalhar, o homem também, muitas vezes a criança, quando não fica. Que bom que aqui em Elísio Medrado o número de creche, o número de vagas nas creches se ampliaram, é possível deixar o aluno em tempo integral na escola, mas tem municípios que não é possível isso e o menino fica em casa muitas das vezes sozinho, Exatamente. E assim, Magno, quando a gente vê uma criança, um adolescente, o adolescente no meio das drogas, a criança rebelde dando trabalho em casa, a gente observa o seguinte: com certeza esse problema está na família, porque a família é a base para aquela criança, o pai e a mãe principalmente é a base para aquele adolescente. Então, se tem algo de errado com o adolescente, automaticamente a gente procura trabalhar primeiramente, diretamente com a família, porque algo de errado eles estão fazendo para que aquele comportamento daquela criança, daquele adolescente,
esteja daquela forma. E é bom salientar que não é uma receita pronta, né? Cada caso é um caso, cada caso é um caso, cada situação é uma situação. São situações diversas e vocês trabalham com um universo muito amplo, né? Um leque muito amplo de dificuldades e também de soluções desses problemas. Né? Exatamente. E assim, o que acontece é o seguinte, as famílias às vezes chegam lá no conselho querendo soluções para o problema daquele filho, daquela filha. E assim, a gente sabe que não é a gente que vai dar essa solução. E só depende deles mesmos, mudar a forma de conversar, mudar a forma de tratar, para poder ver se aquele filho ou aquela filha melhora o comportamento. Me fale um pouco com relação à localização do conselho, horário de funcionamento, como é que é essa distribuição, porque a gente sabe que, embora vocês não estejam 24 horas no conselho, mas existem conselheiros à disposição 24 horas e a sociedade e a comunidade pode manter esse contato. Fala também com relação às parcerias, vocês têm diálogo também com a Polícia Militar, tem diálogo com o Poder Público. O Conselho Tutelar, a gente sabe que é um conselho que é ratificado pelo CMDCA, que é o Conselho Municipal da Criança e da Adolescência, que é um conselho que está ligado à Secretaria de Assistência Social, enfim. Fala um pouco com relação a essas parcerias, se tem proporcionado as condições ideais de trabalho para vocês. Exatamente, o Conselho Tutelar ele trabalha vinculado com a rede. A rede é o que? O CMDCA, assistência social, saúde, polícia militar, prefeitura. Então a gente precisa de todo esse aparato para a gente poder realmente agir, como se diz no popular, fazer o trabalho da gente. Fazer acontecer, né? Então assim, a gente precisa da parceria do CMDCA, a gente precisa da parceria da assistência social, quem fornece carro para a gente, quem fornece transporte de emergência, entendeu? E a saúde em si... o espaço físico e toda a estrutura para trabalho. A saúde em si, porque se chega uma criança, o médico desconfia que aquela criança tem sido abusada, ele vai levar para o conselho tutelar, Existem casos de abuso aqui em Grande Mídia? Bastante. Inclusive a gente chama atenção para isso. É uma violência isso. silenciosa, infelizmente, não é? A gente chama até atenção para isso, foi bom você tocar nesse assunto, porque o ano passado nós fizemos uma campanha que vai acontecer novamente esse ano, com fé em Deus, no 18 de maio, que é uma campanha justamente voltada para a violência à criança e adolescente. E de acordo com as pesquisas que essa é uma data que marca o Brasil inteiro? Que marca o Brasil inteiro, que foi um caso de um estupro muito grave que aconteceu com a criança de apenas 8 anos de idade. Então ficou marcado esse dia justamente por causa disso. E a gente chama atenção porque nós fizemos campanha durante o ano passado todo, fizemos reuniões com todas as escolas da cidade, para chamar atenção sobre essa questão da violência sexual contra a criança e adolescente. A violência em si, não só sexual, mas em si, a exploração em si. E o que nos chamou a atenção foi justamente isso, que entre as regiões, Santa Terezinha, Itatinga, Amargosa, Fazeiro, Elísio Pedrado apresentou o maior número de abusos sexuais. Vocês mantêm diálogo com São Miguel das Matas também? Com todos os conselhos, na verdade. A gente tem um grupo que, toda situação que envolve, alguém veio para Elísio, alguém foi para São Miguel, a gente está sempre mantendo contato com os conselhos tutelares da região, justamente para ter esse diálogo, para ter essa ajuda. E, infelizmente, o ano passado a gente constatou, né, que a questão de abuso sexual em Elísio Pedrado vem crescendo muito. E justamente a gente está procurando trabalhar isso nas escolas para que os pais comecem a tentar reconhecer o que está acontecendo em suas casas. Muitas vezes é dentro da própria Porque começa casa. a partir da casa com o pai, com o tio, com o avô, entendeu? Com o padrinho, pessoas que infelizmente a criança São não está próximas, esperando, né? Pessoas próximas. E voltando àquela linha que você puxou, a gente está localizado lá na Palmeiras Santos. A gente funciona lá das 7h30 às 5 horas da tarde. É o mesmo local que já funcionava anteriormente, não teve mudança. Anteriormente. A gente tem 2 telefones para contato que a sociedade em si pode estar ligando para fazer a denúncia, e eu ressalto também a parceria da sociedade, porque o EP é bem claro, no artigo 4 ele fala que é dever da sociedade, do poder público em geral, das pessoas da cidade, fazer esse papel de denunciar, entendeu? De passar para a gente o que está acontecendo, o que eles estão sabendo. Ser uma extensão desse conselho, vocês apenas representam a sociedade, vocês foram eleitos, né? Há uma eleição, vocês representam a sociedade com relação à manutenção, à garantia desses direitos. Precisamos dessa colaboração da sociedade para a gente poder desempenhar melhor ainda o nosso trabalho, e a gente trabalha com 2 telefones de contato, que é o 8317-0929 e o 9940-6919 para poder, é 9940, depois eu falo os números. Tudo bem, tranquilo. O telefone da Claro, o outro da Vivo, são 2 operadores que pegam aqui em Elísio Medrado. Né? Para poder as pessoas estarem ligando, para poder estar com essa parceria com a gente, porque infelizmente fica difícil a gente ter acesso a todos os locais. Outra coisa que eu saliento aqui é que o Conselho Tutelar não é polícia, que as pessoas infelizmente ainda têm essa imagem de que o Conselho Tutelar é que vai chegar, é que vai desarmar, é que vai prender, é que vai levar para casa. A gente não faz isso.
A gente zela pelo direito da criança e do adolescente, ou seja, a criança e o adolescente que está tendo seu direito violado, que está sendo negligenciado, que está sendo abusado, que está sendo abandonado, é o que a gente faz, é zelar para que aquele direito da criança não seja... A sociedade precisa, acima de tudo, não ter medo do conselho. Os pais, principalmente, quando o conselheiro chegar na sua casa, precisa abraçar esse conselheiro, porque ele vai chegar com um colaborador, uma pessoa que vai contribuir, vai buscar ajudar. Ele não tem poder de polícia de fato, ele tem apenas o poder de fazer garantir a legislação, buscar aqueles que são responsáveis para que possam garantir esses direitos, e a sociedade precisa compreender isso. Talvez porque o conselho seja algo novo na nossa região. Já é velho a nível de Brasil, né? O ECA já tem 15 anos, e desde que ele foi lançado, ele já preconizava lá a necessidade de instalação em todos os municípios brasileiros de um conselho tutelar. Infelizmente, só nos últimos 8, 10 anos é que os nossos municípios, por força da lei, vale dizer, implantaram esse conselho, porque se não fosse por força da lei também, dificilmente nós teríamos em toda a região conselhos tutelares implantados, né? É lamentável, né? É questão cultural. Exatamente. E aí a gente pede mais uma vez, né, para poder a sociedade colaborar, para que a gente possa fazer esse trabalho, desempenhar esse trabalho, porque não depende só de nós, é como você falou, a gente não é polícia, a gente não está em todos os lugares ao mesmo tempo para poder saber. A gente trabalha na sede das 7h30 às 17 horas e durante a noite, cada dia, uma conselheira fica no plantão, ou seja, o que acontecer durante a madrugada, durante a noite, a pessoa pode estar ligando para o conselho, a gente vai até o local designado para poder tentar resolver aquela situação. É claro que não vai ser de imediato, porque a gente precisa, a gente não tem um carro propriamente nosso, a gente precisa contactar o CMDCA, a gente precisa contactar a assistência social para poder... O presidente do CMDCA era Célia, porém Célia, que é a assistente social, ela está afastada por questão de saúde. Sim. Então quem está assumindo é a Iraíx, que é a presidente do sindicato. Sim, ela que é a vice-presidente do CMDCA, e está assumindo no lugar de Célia. Temporariamente, né? Ou quem sabe, definitivamente, depende da situação de Célia, e nós torcemos para que ela melhore o mais rápido. A falta de uma comarca aqui, a gente vive isso na região inteira. Santa Terezinha atende a Itatim, também a Elísio Medrado, e a rotatividade também de promotores, já que o contato com os juízes, nesse caso a juíza que está lá em Santa Terezinha, é mais difícil, você tem mais contato com os promotores e as promotoras. Mas há também uma rotatividade muito grande. Exatamente. O Estado parece o Estado fraco de direito, e aí eu me refiro ao Estado também, geograficamente falando, Bahia, parece que não tem muito interesse em promover concursos, não tem tido interesse em promover concursos públicos para que esses direitos sejam garantidos, né? Exatamente, inclusive a gente acaba ficando de mãos atadas, porque a gente envia relatórios, a gente manda ofícios, para que as nossas solicitações sejam analisadas e a gente obtenha uma resposta. Mas infelizmente a gente não tem, infelizmente por questão de estar sempre tendo um promotor substituto, acaba não preenchendo, né, essa demanda de poder estar respondendo as solicitações do Conselho Tutelar, estar ali firme com a gente, porque tem cidades que o promotor trabalha firme com o Conselho Tutelar. Margosa, por exemplo, que é uma cidade onde acontecem mais situações envolvendo criança e adolescente, eles têm um promotor com a gente. E aqui, justamente, por não ter a comarca, por a gente depender de ter que ir para Santa Terezinha, de ter que mandar relatório, de ter que esperar, aí a gente acaba também dificultando um pouco o nosso trabalho. A demanda de Amargosa também é grande, mas como a comarca fica em Amargosa, o contato do conselheiro e do conselho, naturalmente, com os promotores é mais fácil, né? É algo mais imediato, né? Realmente, então, alguns casos até demoram de ser solucionados, porque a gente envia o relatório para o Ministério Público. Então, a gente vai ter que esperar uma resposta para eles dizerem o que é que a gente tem que fazer. Então, a gente tem que aguardar, ou seja, a gente encaminha, a gente revisita, né? A gente faz o nosso trabalho enquanto conselho que a gente aguarda esse retorno. Tá certo para poder agir. Esse é o primeiro bate-papo aqui com Camille dos Santos Tolentino, exatamente, o nome é esse, a pronúncia é essa. Dizer que a Criativa Online vai estar sempre à inteira disposição. O Fábio Cruz, aqui em Elísio Medrado, já tem mantido esse contato, e agora, com certeza, nós vamos ampliar essas possibilidades de esclarecimentos. Afinal de contas, aquilo que proporciona a melhora do Elísio Medradense e da região é também propósito da Criativa Online. Um abraço, obrigado pela atenção, viu? A gente agradece mais uma vez, como eu falei anteriormente, é uma oportunidade, né, que a sociedade de Elísio Medrado tem de conhecer um pouco mais, não só das atribuições do Conselho Tutelar, mas dos outros órgãos em si, aqui pelos veículos de comunicação, que é a Criativa Online. E a gente agradece a oportunidade, eu espero que eu tenha esclarecido pelo menos algumas dúvidas, não só suas, mas também da sociedade em si, que de agora em diante vai poder conhecer um pouco mais sobre o trabalho do Conselho Tutelar. Obrigada, gente, um bom dia para todo mundo.